Pessoal, vamos lá. Então, sobre as pesquisas que eu falei sobre as classificações metodológicas, tem a crise, que é a problemática, e na problemática tem objetivos, a nossa pesquisa. Então, a nossa ou a minha pesquisa coloca uma crise, uma problemática, um objetivo e os campos pedagogigantes, né? Eu falo pedagogigantes, uma pedagogia gigante, que tem vários blocos que vai criando edifícios profundos que vai chegar aonde não sabemos. Quando chegarmos à pesquisa, vamos falar que não chegamos até ela, que não queremos mais de pesquisar. Então, o campo pedagogicamente falando, o despertar, que relaciona encontros teóricos, uma rualização, teórica e prática. Essa rualização, eu falo que é trabalho, tempo, trabalho e lazer e rualização. Trabalho, tempo, lazer e rualização. Muitas vezes o próprio descanso ativo nos coloca proporções importantes. Ok? Então, quando eu falo sobre as questões entre opções que vem a colocar sobre rualização, lembramos de um autor, Georges Sinclair. Tem o Georges Herbert, que liga sobre a metanatureza, que não é um campo ecológico. O que é ecologia? Mas o Georges Sinclair, seu livro Alegria na Escola, nos fala da necessidade de a escola desenvolver o que chama de alegria cultural. Embora a própria alegria coloca um sussurro tenebroso, porque ela é um efeito sanfona. Vem, volta, vem e volta. Entre esses temas e trabalhos grupais. Então, a alegria cultural, ela coloca lazeres tipicamente de vários fatores. No lazer, no desprazer, e aonde é uma pedagogia social de rua, uma clínica que relaciona uma clinoterapia, uma rualização. Aí a questão é essa: quando nós estamos na rua, deslocando na rua, essa rualização, aí alguns podem chamar a nós de algum tipo de pessoa que não está fazendo uma tarefa ou um lazer. É um tipo de pessoa que muitas vezes pode colocar alguma palavra que vem estereotipar, ou seja, esse tipo de pessoa é um preguiçoso, uma preguiçosa. Mas na rualização ali, naquele deslocamento, já houve o quê? Um descanso ativo, que eu conceituo entre força dinâmica ligada à pedagogia da rua. Essa rualização nos coloca desrualização, porque aonde há produção, há energia. Aonde há produção, há compromisso entre os direitos da criança, do adolescente. Aonde alguém preocupa com uma criança na infância, é porque é somente adulto que preocupa, ou o próprio adulto é uma criança, que quer dizer que ele é adulto porque preocupa com a criança, mas ele é uma própria criança. Ou seja, ele só tem idade, 70, 50 anos. Ou seja, quando chegamos a uma voz adulta madura, não preocupamos mais com as crianças. Só fazemos as nossas tarefas sociais, mas a preocupação em si, ligada a capítulos e recapítulos, ligado a essa rualização. Então, ok? Eu deixo esses paradoxos relacionados ao treinamento. Pessoal, então, outro livro também, questões em busca de uma formação de indivíduos autônomos nas aulas de educação física. Ok? Aqui, ó. Lucirene Costa Bezerra Ducor. Ok? Autores associados, que já nos coloca já como não os condenados, mas fatores importantes, ok? Aqui tem o nome da escola, ok? E a portaria. Essa escola aqui, ela está agregada lá em Ecoporanga, não sei se é região
região do norte, ali, se é Bahia ou se é Espírito Santo, ok? Tem um carimbo aqui, ó. Ok? O norte. Coporanga, aonde não vou falar sobre questões de parentelas e campos adjuntos, já deu problema para mim. Então, essa rualização faz parte para mim. Estou falando porque muitas vezes dá problema, assim, questões de enfatizarmos a família em campo de comunidade, fatores. Quando falamos de comunidade, falando o quê? Fatores ligados ao lazer, fatores ligados à família. Então, a pedagogia, né, relacionado a Graciane, 2001, a Graciane, ela coloca alguns fatores, uma ONG, que é importante familiarizarmos com a pedagogia do esporte, né? Tem o Schlacker, eu falo Schlacker, né? O Schlacker também, que estava junto com o Moreira, falando sobre corporeidade na revista Motriz, Motricidade, ok? Eu falo Schlacker, S-G-L-A-G-I-A, Schlacker, os fatores. Então, são maneiras que vêm a sistematizar fatores importantes no nosso dia diário, ok? Então, a rualização é uma consequência de um sistema econômico fundamentado na injustiça, que também produz uma marginalidade, a pobreza, o povo da rua, das cidades. Por isso que eu vou colocar o tema aqui, motricidade humana, ou vou colocar lazer e educação, ou lazer e rualização. E tem o lazer de rua, o lazer na rua, né? Ou seja, a gente coloca sobre lazer na rua, que coloca oficinas, circuitos para toda a comunidade, que coloca esses fatores pedagógicos. Rua de lazer, isso. As colocações científicas é rua de lazer. Uma rualização de lazer, vamos entender esses campos de clinicoterapia. Muitas vezes tem pessoas que ficam 3, 4 dias, meninos e meninas de rua. O tema está relacionado a essas questões. E as questões, né, cruéis que acontecem no dia a dia, o tempo, a vida, o trabalho, voltado, ou a palavra trabalho, que eu falei, deslocamento, a teoria potencialista, que relaciona todas as dimensões ligadas às disciplinas, às indisciplinas, às interdisciplinas, os campos extracurriculares nessa dimensão ligada à descrição cotidiana que ocorre do povo da rua, a rua de lazer e outros fatos, né, ligados ao psicotramas. O psicotrama é o quê? Uma maneira de você gritar aqui, ou seja, atividades muitas vezes para controlar a histeria, ou seja, são terapias ocupacionais para muitas vezes a pessoa controlar, muitas vezes tem vontade de xingar, ou seja, ter todo respeito, ou falar algum palavrão, ou expressar alguma coisa, não pode expressar dentro de casa, vai expressar dentro da escola, e o professor vai ter que aguentar aquele desabafo, vai ter que ter um controle pedagógico, ok? Então são campos precários que coloca as crianças, os pais, os campos demográficos, ligado também a fatores ligados ao DNA, campo genótico e fenótipo, ok? Então, quando falamos sobre a pós-modernidade e a modernidade, falamos de um campo planetário ligado a uma cultura que ela tem essa base arcaica ainda relacionada ao quê? A cultura, né? Ou seja, a maneira que o Jorge Sintes falou aqui, a alegria cultural. É uma alegria cultural. Daqui a pouco eu vou mostrar nos campos ilustrativos algumas comunidades e eu vou estar explicando. E ao meu ver, nos campos ilustrativos, a pessoa possa entender e ter uma clareza maior ligada à pedagogia e aos campos magistrados. Ok? Então, entre fatores e as experiências
sistêmicas e a prática e a concepção de justiça relacionada a